Olá, bem-vindos a mais um Pra Vida Ser Mais. Eu sou a professora Oriana Gai e estarei aqui com vocês hoje com uma super convidada com um tema maravilhoso que ela preparou para vocês com muito carinho, a professora Fernanda Chaves. Bem-vinda, prof. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Gente, obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço por estar mais uma noite aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse conhecimento. E agora sobre um tema que está tão em voga, né? Tema de equipes remotas, que nós estamos tendo que lidar com esse novo momento e temos que aprender a ser membro e também gerir equipes. É verdade. Eu vou falar assim só um rápido currículo, porque a gente tem coisa para conversar hoje aqui, um material muito legal que a professora preparou para vocês. Mas ela, que é profissional e self-coaching, né? Pelo IBC, ela é mestre em gestão urbana, ela tem formação específica em psicologia organizacional, em gestão de pessoas, inúmeras palestras, workshops, ela é professora da pós-graduação aqui da Uninter, dos cursos de gestão de recursos humanos, de liderança e coaching. Então, se vocês ficarem interessados, tenho certeza que vocês vão adorar a professora Fernanda, vocês podem ser nossos alunos, né? Ela é nossa professora por aqui. E, prof, para a gente começar, porque tem coisa para a gente falar, nessa nova loucura, né, que nós começamos a viver desde 2020, né, nessa questão da pandemia, nos trouxe muitos desafios e, obviamente, as empresas começaram a lidar com a questão de gestão de equipes remotas, né? Muitas empresas ainda não tinham essa cultura voltada para o home office. E agora que algumas empresas começaram a sinalizar esse retorno, essa volta ao presencial, e outras não, né? Outras que já decidiram definitivo em permanecer. Então, muito pertinente esse tema da gente falar sobre a gestão de equipes remotas. E já para a gente enganchar aí a primeira pergunta, os alunos que quiserem participar e mandar os comentários, para a gente falar qual que é o perfil desse profissional, tanto do gestor quanto da equipe que trabalha, né, nessa equipe remota, como é que são esses perfis, né, dessas pessoas? Acho que travamos, né? Pelo sempre o bom que... Acho que voltou, prof. Voltou. Estava travado, então vamos lá. A tecnologia é um aliado, hein? Eu, às vezes, não também dessa questão da gestão da equipe remota. A professora vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Às vezes ela é um aliado, às vezes é um inimigo, né? Super. Já começamos bem desse jeito, já para falar sobre isso também. Vamos lá, prof. Qual que é o perfil desse profissional, então? Quando a gente começa a falar sobre gestão de equipes remotas, a primeira coisa que eu trago para vocês é que, primeiro, esse assunto não é novo, tá? Esse assunto, há muito tempo já vem sendo trabalhado em empresas de grande porte, em grandes corporações, ou empresas que são multinacionais e que dividem gestores em outras cidades, em outros estados ou em outros países. Isso já é uma prática comum, né? Então, se eu vou no histórico, há 10, 15 anos de atrás, já existem gestores de equipes multidisciplinares, inclusive, em multilínguas, que faziam essa gestão de maneira remota. Só que o remoto deles era um pouquinho diferente do nosso, né? Hoje a gente usa ferramentas tecnológicas através da internet para fazer essa gestão. Mas lá atrás, nós tínhamos gestores que trabalhavam por telefone, e isso também é gestão remota. Tínhamos gestores que trabalhavam por telex, por fax, e isso também é gestão remota. Tem uma outra gestão remota que nos é muito presente, mas até então não tão falada, que é daqueles gestores que têm equipes que trabalham em campo, né? Ou seja, um gestor que tem uma equipe comercial de 10, 15 pessoas, e essas pessoas trabalham atendendo os seus clientes e eventualmente vêm ao escritório, elas também são equipes remotas. Então, talvez esse termo já esteja muito mais no nosso dia a dia do que nós imaginávamos, mas agora, após a pandemia, né, após essa modificação das relações de trabalho, ele criou-se, né, teve uma nova conotação e teve um outro olhar, tanto de nós profissionais de recursos humanos, quanto das pessoas que, num momento, há 2 anos atrás, elas não imaginavam que se tornariam
membros ou gestores remotos, e hoje já é a nossa realidade. Então, só queria desmistificar isso, né? Gestão de equipes remotas já acontece há muito tempo, nesse formato e talvez nessa quantidade, nesse volume que nós temos hoje, e através dessas tecnologias de hoje, é que é novo. Tá? Então, essa eu gostaria de fazer esse one page com todo mundo aí. E agora, Ori, respondendo a tua pergunta, né? Qual que é o perfil dessas pessoas? Eu vou trazer para vocês uma pesquisa que ela foi desenvolvida aqui no Brasil, que ela vai trazer... Opa. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Ainda estamos naquela mesma tela, gestão de equipes remotas. Agora sim. Então, tá. Até agora a gente estava funcionando, estava tudo ok, tá? Daí, só porque a gente começou a apresentação, ficou desse jeito. Então, trago para vocês uma pesquisa que ela nos diz um pouquinho sobre o perfil do profissional brasileiro que está em home office, tá? Essa pesquisa ela foi feita lá em meados de 2020 e ela traz dados muito interessantes sobre como que nós estamos divididos no Brasil hoje em profissionais que estão em gestão remota, né? 57% dessas pessoas são mulheres. E esse número é importante porque quando eu penso o quão a mulher no Brasil tem dupla ou terceira jornada, então ela além de ser profissional que está aprendendo a atuar de uma maneira, ser membro ou ser gestor de equipe remota, ela também tem outras atividades, porque comumente no Brasil as mulheres têm 2, 3 ou 4 papéis. 31,6% desse grupo está entre 30 e 39 anos. O grupo de 30 e 39 anos é um grupo que ele não nasceu com a internet. Né? Nós tivemos que aprender a trabalhar com a internet ao longo da nossa vivência profissional. Então, é um grupo diferente desses que hoje, né, de 20 anos por aí, já nascem atuando com a internet. Então, existe já uma certa... alguns paradigmas a serem quebrados por esse profissional e por esse gestor ao atuar com a internet como seu modo de transmissão de informação. Um terceiro dado que eu julgo bastante importante e interessante para a gente falar aqui é que 76,1% desse grupo tem nível superior completo, que é o nosso grupo agora. E por que eu trago esse dado aqui para vocês, gente? Pensem lá, a grande maioria das pessoas que têm a possibilidade de atuar de maneira remota são pessoas que atuam em laboros, né, em trabalhos que não exigem manufatura, que não exigem a mão, que não exigem que você esteja efetivamente dentro de um escritório, ou dentro de uma fábrica, ou dentro de um local para fazer o seu trabalho, que é a característica muito mais mental. Né? Eu utilizo muito mais a minha capacidade de raciocínio, a minha capacidade de comunicação, a minha capacidade de processamento de dados, de informações, para fazer com que aquilo se torne uma prestação de serviço, se torne o meu trabalho. E daí eu mostro para vocês o quão é importante, né, a formação acadêmica nesse exato momento. Porque se 76% do povo que tem a possibilidade de trabalhar em home office hoje tem o nível superior, isso valoriza muito mais o esforço que eu faço como professora, que a Ori faz como coordenadora, o Renato, e que vocês também estão fazendo para poder se graduar, para poder se qualificar, porque vocês garantem uma ascensão maior dentro do mercado de trabalho e uma possibilidade de garantia e de trazer trabalhos que sejam possíveis de serem realizados com diversos formatos de atuação.
Faz sentido essa questão, né? Do quanto o ensino superior ele nos deixa mais polivalente, e isso ficou muito claro nessa pesquisa, né? Então, por isso que eu trouxe esse dado. E 44% dessas pessoas que estão em home office, elas atuam no segmento de prestação de serviços, né? Que são segmentos que exigem que nós, trabalhadores, utilizemos mais ainda as nossas capacidades, né, de trabalho e de laboro para entregar a nossa atividade. Então, essa é uma característica, essas características básicas dos profissionais que estão em home office, eu acho que norteiam um pouco de como o trabalho remoto acontece no Brasil e quais são os nossos desafios como gestor de uma equipe remota ou como membro de uma equipe remota. Muito legal. Prof, eu queria só te cortar um pouquinho aqui, que a gente tem até ex-aluno, Grazi, que foi tua aluna no curso de Desenvolvimento Humano aqui da nossa pós-graduação, Estratégia de Inovação, Arlindo também, de Liderança e Coaching. Então, aqui louco te escutando, ela é maravilhosa mesmo, gente, por isso que eu trago ela sempre. E muita gente comentando, adorando o tema, dando boa noite aqui, dando oi aqui pra gente, mas... vamos ver essa formação continuada, né, Ori? Exato, porque assim, os nossos alunos têm essa percepção de que é o lifelong learning, né? É quando você não pode parar de aprender, você não pode parar de se qualificar, você não pode deixar de lado essas melhorias que a gente precisa fazer como profissional. E aí, quando a gente sai do banco da faculdade, a gente retoma nessas lives para se aprimorar. E eu agradeço o feedback aí dos meus antigos alunos. Obrigada por vocês estarem aqui. E eu já queria aproveitar, você falou ali desses novos desafios, então, né? Já que a gente tem esse perfil, então cabe também a esse gestor, qual que são esse desafio todo em volta o que confere, né, essa gestão de equipes remotas. E eu já vou puxar aqui, que a professora Manon Garcia está aqui, nos prestigiando também, e fez uma pergunta também se existem aplicativos ou softwares para a gestão. Então, se nesses desafios aí a gente também tem alguma possibilidade de aplicativos e softwares. Existem sim, existem vários softwares. Eu não vou trazer o nome específico deles, mas eu vou trazer como fazê-los, tá? Então, isso vai ser importante. Mas eu acho que o principal desafio, respondendo à tua pergunta, Ori, de como fazer gestão, não foge muito de como fazer gestão na prática, tá? Então, os desafios de fazer gestão remota, eles são muito parecidos com os desafios de se fazer uma gestão no tete-a-tete, que é o que a gente chama. E eu posso trazer para vocês isso, a base é a comunicação, tá? Então, a comunicação, ela precisa ser sempre, sempre, sempre a questão mais importante e o assunto mais em voga, mais falado, mais discutido e mais trabalhado, tanto pelos gestores quanto pelos membros de equipe, tá? Então, a comunicação, ela, independente de como ela seja feita, tá? Pode ser feita uma comunicação por carta, por fax, por telex da minha época, ou pode ser pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo o que você quiser. Só que faça uma comunicação bem feita. E daí eu trago para vocês conceitos de comunicação, né? Existem quatro maneiras de se comunicar. Uma é para fazer controle, que é quando a comunicação é utilizada através de uma hierarquia, né? Um gestor fazendo a comunicação ao seu colaborador. Outro, a gente usa a comunicação para motivar, para estimular, para influenciar. Está escrita a palavra motivação, mas é no sentido de influência, é no sentido de instigação. Inventei essa palavra agora? Instigação, instigamento, ai meu Deus. É para instigar as pessoas a fazer alguma atividade dentro do seu ambiente de trabalho. A terceira função da comunicação é para nós expressarmos as nossas emoções. E, embora no ambiente de trabalho as expressões de emoção não sejam tão bem-vindas, por muitas vezes ela é a única maneira de conexão que um gestor tem com o seu liderado.
Então, eu tenho ciência de que a única maneira que eu, Fernanda, e que a Ori tem de conectar contigo que está assistindo essa live é o quanto a gente demonstra emoção nas nossas palavras e no quão importante o que a gente está falando. Então, expressão emocional é importante, a gente faz através da comunicação. E a quarta utilização da comunicação, que a gente não pode esquecer, é para informar, para facilitar a tomada de decisão de qualquer uma das pessoas que esteja envolvida. Então, isso posto de que a comunicação tem esses 4 elementos, eu trago para vocês a importância da comunicação não verbal dentro da gestão de equipes remotas. Né? Por quê? Nós estávamos acostumados, num ambiente do dia a dia, a falar muito. Né, a nos expressar. Eu me lembro do meu dia a dia dentro das empresas, eu estava sentada, o meu gestor estava do lado, qualquer coisa, ele falava assim, oi, Fer, diz aqui, fala uma coisinha aqui para mim. E eu respondia a ele. Ou eu pedia uma ajuda, ou eu pedia uma instrução, ou eu dava uma orientação. Tudo isso acontecia de maneira muito rápida, muito fácil e muito quickly, né? Na comunicação verbal do tete-a-tete. Se eu estou remotamente fora, se eu estou longe, eu preciso contar com outras maneiras de comunicação para me fazer entendida. Eu preciso contar com outras maneiras de comunicação para fazer com que a informação que eu quero passar seja recebida. E é por isso que eu enalteço, né? Localização física, sua expressão facial, seus movimentos de olhos, os seus trejeitos de cabeça, a sua postura, a roupa, a sua aparência, o que você escreve, como você escreve, tudo isso hoje faz parte de como nós nos comunicamos dentro da empresa. Então, o que antes nós fazíamos falado, agora a equipe remota precisa da comunicação não verbal, precisa da comunicação escrita, precisa do que está desenhado. Antigamente a gente brincava, né? Você não entendeu? Eu vou desenhar para você. Hoje, desenhar faz parte, porque é uma maneira de se comunicar não verbal. Então, eu enalteço que o principal desafio de todos nós, dentro de uma gestão remota, é utilizar as diversas maneiras que existem em comunicação e a gente se aprimorar nessa comunicação cada vez mais para que isso aconteça de maneira produtiva. Tá? Eu não estou falando em se comunicar mais, eu estou falando em se comunicar melhor, utilizando todas as maneiras que nós, seres humanos, temos de nos comunicar. Daí, daqui um pouco eu falo das ferramentas tecnológicas. E puxando aí, gente, eu quero trazer para vocês também uma questão importante, né? Que a gente tem percebido. Em meados de 2010, nós tivemos o livro Comunicação Não Violenta. E esse livro, Comunicação Não Violenta, ele foi uma revolução dentro da gestão, né? Porque nós percebemos o quanto nós utilizávamos a nossa comunicação de maneira a machucar o outro, muitas vezes sem querer. E uma comunicação que ela não atingia o objetivo adequado, porque nós não fazíamos isso utilizando todas as fundações da comunicação, que eu comentei agora, as 4 vertentes. Então, eu gostaria de sugerir a todos vocês que vocês leiam o livro Comunicação Não Violenta, mas se vocês não quiserem ler o livro, se vocês quiserem só um breve, eu trouxe aqui que ele se baseia de que a comunicação não violenta, a boa comunicação, ela tem 4 estágios. O estágio da observação, que é eu não apenas olhar o meu interlocutor, mas eu enxergar o meu interlocutor, né? E essa diferença de palavrinhas faz uma diferença bem grande no dia a dia. Eu não estou olhando para o meu funcionário ou olhando para o meu gestor, eu estou efetivamente enxergando a pessoa que está ali. Segundo, é levar em consideração, sim, todos os sentimentos, porque os sentimentos comunicam, né? E isso, num ambiente remoto, onde a gente não está pertinho das pessoas, faz bastante diferença. A terceira é prestar atenção nas necessidades que muitas vezes não são faladas, mas sim estão explicitadas. E o quarto é entender o que foi solicitado, entender o pedido daquela comunicação,
Porque toda comunicação, ela traz por trás a necessidade da transmissão de uma informação, né? E essa transmissão da informação traz um pedido. Então, essas são as dicas que eu dou aí no quesito comunicação, que eu entendo que é certamente o desafio mais, não mais difícil, mas o maior desafio da gestão de equipes remotas. Exatamente. E essa questão da comunicação, eu sempre gosto de falar, e as pessoas, soft skills, enfim. E tem algo assim que a gente precisa se desenvolver, e a gente percebeu nessa pandemia maluca que você escrevia e-mail, às vezes a pessoa, não, mas fazer outra coisa, falava, não, mas não era isso que eu queria dizer. E é que essa comunicação escrita, como ela era difícil, às vezes você tratava assim, gente, vamos resolver no falar rapidamente ali. E realmente, como você trouxe isso de uma forma muito interessante. A gente tem um comentário do Arlindo, prof, também falando sobre que talvez um dos grandes desafios de gerir equipes remotas seja manter a qualidade e produtividade na prestação de serviços também. Comentário que ele fez aqui com a gente. E eu queria já continuar, já que a gente está falando dessa comunicação, a gente tem maneiras de fazer essa comunicação com a nossa equipe remotamente. Você já apresentou algumas questões, mas o que a gente pode falar mais aqui para o pessoal que está nos assistindo dessas formas, né? De se comunicar com as pessoas. Porque é difícil, gente. Não é de um dia para o outro, é trabalhando cada dia mais, né, Pro? É complexo mesmo, tá? E para facilitar um pouco esse entendimento, para deixar algo mais fácil para a gente entender, tudo isso voltado à gestão remota, tá? A primeira coisa que eu falo é: esteja preparado para se adaptar aos desafios do trabalho remoto. O trabalho remoto, ele não é mais fácil nem mais difícil, ele é diferente. E por ser diferente, ele é um desafio. Então, a gente precisa estar aberto a esse novo desafio. Segunda coisa é fazer verificações regulares junto à sua equipe. E, gente, fazer verificação regular não tem nada a ver com microgerenciamento, tá? Microgerenciamento é ficar no pé do seu colaborador. Fazer verificações regulares é você dar a tarefa e também dar o espaço para que aquele colaborador possa trabalhar e fazer checagens em tempos que não sejam invasivos. Tá? Então, é importante isso, porque tem gestor, Ori, eu chamo a Oriana de Ori, tá? Tem gestores, Ori, não tem problema, viu, prof? O povo adora me chamar de Ori, é Ori mesmo, eu até prefiro, eu gosto. A gente tem intimidade, pode ser. Tem gestores que eles acham que pelo fato do seu profissional não estar no dia a dia com ele precisa ficar no pé do colaborador. E esse ficar no pé é o que a gente chama de microgerenciamento, que é ficar gerenciando cada passo a passo do colaborador. E ninguém consegue trabalhar nesse Big Brother, sabe? Feito por alguns gestores. Então, por favor, tomem cuidado com isso, né? Se você é gestor e você está tendenciando ao microgerenciamento, tome cuidado. E se você é colaborador e você percebe que o seu gestor está te microgerenciando, a ferramenta que eu dou é confiança. Demonstre ao seu gestor que não é porque você está longe que você não está trabalhando. Demonstre a ele que ele pode confiar em você através de entregas com qualidade. Então, acorde com ele. Olha, você me deu tal tarefa, por favor, me dê 4 horas para fazer ela, 5 horas, 1 dia, 2 dias. Acorde isso e quando você entregar, entregue com qualidade. Porque daí ele vai começar a perceber que não precisa ficar no teu pé para que você atue, né? Terceira coisa é investir em softwares e tecnologia de comunicação colaborativa. Agora, respondendo um pouquinho, né, da pergunta da Manon, acredito eu, atrás, quando ela falou assim, quais são os softwares que nós temos? Hoje, nós temos diversos tipos de softwares, tá? O que eu peço para vocês é que vocês invistam em softwares que façam integração de dados, tá? Porque hoje eu vou citar alguns. Eu tenho Trello, eu tenho Skype, eu tenho Teams, eu tenho WhatsApp, eu tenho, né, várias ferramentas, Gmail, né, que faz muito disso, para fazer isso.
Escolha uma delas que faça integração de diversas plataformas, que integre o WhatsApp com o Telegram, que integre o e-mail, que integre tudo isso, o máximo de integração possível, porque daí você comunica uma vez e aquilo se reporta, né? Se replica, não é reporta, se replica aos outros. E quem está fazendo isso nesse exato momento é o Uninter. Hoje a Uninter, para a gente fazer essa live aqui com vocês, né? Para fazer acontecer isso, a Uninter está fazendo a utilização de uma única ferramenta, que é a StreamYard. Quando a gente faz a gravação pelo StreamYard, ele consegue fazer a integração dessa gravação, tanto no Instagram, quanto no YouTube, ou quanto em diversas ferramentas. Então, esse tipo de utilização de plataforma que faz integração é a que eu recomendo que vocês utilizem para as comunicações, tá? Em quarto lugar, é criar uma cultura da empresa, né? Fazer com que a cultura da empresa seja do trabalho remoto e da boa comunicação e investir em recursos visuais também para fazer a explicação. Vocês devem estar percebendo, eu poderia muito bem estar fazendo essa live sem a necessidade de um slide. Eu poderia estar simplesmente no Black com vocês, eu e a Oriana. Só que, se eu acrescentar figuras, se eu acrescentar para vocês maneiras de vocês olharem o que eu estou falando, a retenção desse conhecimento, a retenção dessa informação por parte do meu telespectador, que é você, vai ser muito maior, né? Então, vocês vão ouvir o que eu estou falando, vocês vão ver figuras e vocês vão ler o que eu estou falando. Né? Então, eu fiz propositalmente isso, para vocês perceberem o quanto nós facilitamos a nossa comunicação quando nós enriquecemos a nossa forma de comunicação. Tá? Em sexto lugar, é apresentar os argumentos e as ideias visualmente, que é complementando o número 5, né? Em sétimo, evitar documentos muito grandes e textos, porque isso não facilita no nosso dia a dia. O oitavo é definir prazos e estabelecer as expectativas, você com o seu gestor e o seu colaborador com o gestor dele, ou seja, deixa as pessoas trabalharem, né? Dê a tarefa, estabeleça as expectativas do como, do quando e do porquê e deixa o cidadão fazer a parte dele, tá? Em nono lugar, estabeleça as diretrizes para que essa comunicação aconteça e confie nas pessoas. Os trabalhadores são bons, eles são comprometidos, eles querem estar ali onde eles estão. Você que é bom gestor, faça aquilo com amor, um sentimento, porque você vai perceber o quanto as pessoas estão integradas quando a gente trabalha com amor e confiança. Né? E isso é transparência, isso é muito mais fácil de se transparecer numa boa comunicação e faz com que os resultados aconteçam. Né? Que é respondendo um pouquinho da pergunta do nosso colega. Pouco antes de eu falar sobre isso, alguém falou sobre produtividade, né? Alguém falou sobre engajamento, sobre como fazer que as coisas aconteçam, que as tarefas realmente sejam bem feitas, mesmo em ambiente remoto. Cara, comunicação de qualidade, transparência e um pouquinho de sentimento bom fazem milagres. Muito legal. Prof, voltando ali na história dos aplicativos e softwares, o pessoal teve algumas perguntas. A gente teve o Hernani, que perguntou sobre o Slack. Eu não sei se você conhece essa ferramenta. Eu confesso que eu não conheço. E também já quero puxar também a Raquel aqui, que perguntou o que você acha das reuniões por vídeo, né? Quais ferramentas você indicaria? Tá. O Slack é uma dessas ferramentas integrativas, tá? Que é utilizado por várias empresas. É uma ferramenta que ela não é tão utilizada no Brasil, mas ela é muito utilizada no exterior. Agora que a gente está adotando no Brasil, tá? Tem o Discord, que também faz isso, tá? Mas o Slack, inclusive, é a ferramenta que eu utilizo na empresa que eu trabalho, né? Foi a ferramenta escolhida pela empresa que eu trabalho. E ela é muito boa, é uma delas. A outra pergunta é sobre a utilização do vídeo, né? As reuniões por vídeo. Isso. Particularmente,
eu acho imprescindível que exista o vídeo. Porque, na minha opinião, é a única maneira de nós transmitirmos as nossas emoções com fidedignidade. É a maneira que a gente tem de olhar no olho. É a maneira que a gente tem de enxergar o que muitas vezes o nosso colaborador não consegue dizer. Então, muito se faz de análise de cenário, de entendimento de dificuldades, de entendimento de tarefas, se faz olhando, no vídeo. Então, eu, Fernanda, particularmente, não faço nenhuma reunião sem vídeo. Nenhuma. Eu faço todas elas com vídeo. Né? E a minha dica é que, inclusive, eu me forço a estar bem. Né? No começo da pandemia, vocês deviam estar assim, e eu vou abrir com vocês aqui. Eu trabalhei de pijama, eu trabalhei com cabelo desgrenhado, e eu percebi uma baixa produtividade. E passava também porque muitas vezes eu estava com a câmera desligada, e daí eu não me preparava para estar bem, eu não me preparava para estar no trabalho. E quando eu preciso estar com a câmera aberta, eu estou preparada para tudo que vier. Eu estou preparada para o meu gestor, eu estou preparada para os meus colegas, eu estou preparada para ser a profissional que eu sou. Então, eu acho que o vídeo, ele levanta esse profissional. Então, do meu ponto de vista, além das percepções, além dos entendimentos, às vezes, além dos diagnósticos que nós podemos fazer, tanto do nosso líder quanto do nosso liderado, através do olho no olho, ele também pode ser utilizado como ferramenta de levanta profissional, sabe? Eu acho que até nesse sentido você falando, eu também estou retomando aqui todas as minhas reuniões, e como todo mundo, assim, passava a semana sem pentear o cabelo, aquela coisa, olha, vocês não vão dizer por aí que eu não pentei o cabelo, mas aquela coisa assim, você, do jeito que você acordava, desligava aqui, tomava um café, fazia uma reunião. E aí, é muito isso, acho que até a postura, né? Quando você abre a tua câmera, a forma como você participa, a forma como você se entrega naquela reunião, de tudo, é muito diferente, né? Da forma como, fecha aqui e tal. Eu poderia não estar aqui ao vivo com vocês hoje, só ficando aqui no bastidor e sentada de qualquer jeito, largada. E hoje eu tô aqui super participando aqui da live com a professora e, nossa, então muito diferente daquilo que estivesse só assistindo, né? Então, acho que eu falo esse quê, né? Que é a comunicação não verbal, Ori. A comunicação não verbal, ela passa por isso, pela maneira que eu me apresento no ambiente de trabalho, né? Então, particularmente, eu indico a câmera sempre. Legal. Prof, para a gente caminhar aí, gente, o negócio aqui é muito rápido, a gente sabe. A professora Fernanda, ela é maravilhosa e ela vai falar um pouquinho, eu sei que ela preparou para vocês também, para falar sobre os pilares, né, prof, para fazer o sucesso aí nessa gestão remotamente. Então, o que você pode falar desses 6 pilares para a gente? Eu estou trazendo aqui 6 pilares que eu julgo os mais importantes, assim, para que a gente não se esqueça quando fazer gestão de equipes remotas. Primeira coisa é essa visão, esse olhar de flexibilidade e de adaptabilidade, né? Nós precisamos estar hoje muito mais propensos às mudanças. E, gente, mudar dói, tá? Sempre. Então, relaxa e flexibiliza. Segunda coisa, comunicação em tempo real, tá? Estimule o contato do seu colaborador sempre em tempo real. Isso vai dar uma percepção de que estamos todos na mesma página trabalhando. Outra coisa, interações assíncronas. Interação assíncrona é quando eu permito que os colaboradores se mantenham em contato mesmo em ambientes offline, que é aquela utilização de plataformas que permitem com que eu me comunique com todo mundo ao mesmo tempo, mesmo que o cara esteja offline, mesmo que ele esteja usando uma ferramenta diferente. Tá? O meu quarto é o compartilhamento de conteúdos. Escrevam tudo. Tudo é escrito. Você escreve menos, mas com mais qualidade. E compartilha, tá? Ferramenta de compartilhamento, gente, é a dica que vocês têm que guardar na manguinha aí, tá? Escolham sempre ferramentas para fazer gestão de equipe remota que permita o compartilhamento rápido e ágil
de conteúdos, fazer uma organização melhor e maior do seu trabalho e ter um pensamento mais visual, ou seja, externalizar os seus pensamentos, projetando eles, demonstrando eles, não apenas falando eles. Tá? Então, esses são os pilares para que a gente faça uma gestão de equipes remotas. E eu gostaria só de trazer a minha última fala, Ori. Nós não estamos caminhando, gente, para uma gestão remota, tá? Embora hoje o tema seja gestão remota, o nosso caminho não é remoto, o nosso caminho é híbrido. Né? Sempre pensem nisso. Se a gestão remota, se a gestão física não vai mais acontecer no nosso futuro, a gestão remota, vai ter bastante gente em gestão remota, mas a grande totalidade do público trabalhador, tanto no Brasil quanto no mundo, vai ser composta de pessoas que trabalham de maneira híbrida. E quando a gente trabalha de maneira híbrida, as ferramentas têm que ser todas remotas. O compartilhamento de conteúdos tem que ser muito organizado. As interações têm sempre que ser assíncronas. A comunicação tem que ser em tempo real. O mindset tem que ser flexível. Tá? Então, embora se fale muito sobre gestão de equipes remotas e seja o que esteja acontecendo nesse exato momento em questão de pandemia, tão logo a pandemia acabe, nós não vamos mais ter apenas gestão remota. A gente vai caminhar fortemente. Eu estou fazendo um exercício de futurologia aqui com vocês. Estou tirando da cartola que, gente, o futuro é híbrido. E quando o futuro é híbrido, façam a gestão da equipe de vocês pautado nos 6 pilares da gestão remota. Porque é isso que vai garantir que dê certo essa jogada. E só trazer, eu sei que eu tenho 4 minutos, mas só para trazer para vocês como fazer isso no dia a dia. Pensem lá. Aconteceu na empresa que eu atuo, de metade da equipe estar presente e a outra metade estar remota. Como é que a gente faz uma reunião assim? Quando metade está presente e metade está remota. O gestor precisa priorizar a comunicação remota. Porque a comunicação remota atende quem está próximo, fisicamente, e também quem está longe. Porque as pessoas que estão longe, elas não podem se sentir excluídas. E as pessoas que estão próximas, elas não podem se sentir privilegiadas. Então, se você adotar a comunicação remota, independente de você ser físico, remoto ou híbrido, você garante uma equidade de informações e uma equidade de gestão. E a minha mensagem final, Ori, é que todas as mudanças, mesmo as mais aguardadas, incluem certa dose de melancolia, pois o que a gente deixa para trás é como parte de nós. A gente precisa morrer em uma vida antes de ingressar em outra. Todos nós precisamos morrer como profissionais do passado, né? Os profissionais totalmente físicos. Estamos ainda doídos, trabalhando com todo esse processo de luto, mas o que virá vai ser melhor. E a gestão híbrida, através de ferramentas remotas, vai nos fazer melhores gestores e melhores membros de equipe. Com certeza, e eu até vou falar, o Osmar já postou aqui, eu já tinha separado, viu, Osmar, essa tua pergunta para a gente finalizar aqui, justamente essa finalização que você falou sobre o híbrido, né? Então, ele falando quanto pós-pandemia, qual que é o futuro do home office, se ele estará mais aperfeiçoado, e ele mesmo assim já falou, a professora respondeu minha pergunta, né? Que seria um futuro híbrido, então já estava separada, viu? Futuro é híbrido, né? Então, a gente precisa adotar as ferramentas remotas, para não excluir e também não privilegiar ninguém nesse processo todo. E é muito interessante essa possibilidade de trabalho, né? Confesso que eu sou muito curiosa para trabalhar, assim, acho que é muito interessante realmente, e a gente vai aprender muito também, vai ser outra fase, outro ciclo de tudo que as empresas aprenderam nesse grande momento, né, que nós vivemos, né? E aí os colaboradores também, né? A gente precisou aprender muita coisa, né? Precisou se entender nesse processo. Tá todo mundo, né, Ori, nesse processo de mudança, de aprendizado. Tem dias que a gente está mais saudoso, tem dias que a gente está mais esperançoso do futuro.
Foi por isso que eu trouxe essa fala final aí, para encorajar mesmo. O processo de mudança dói. É difícil. Mas ele é bom. Ele é bom, ele é necessário. E falar para vocês que nos acompanharam, o pessoal que chegou depois, sim, ficará gravado. Vocês podem acessar aqui pela página do YouTube e acompanhar de novo. Vai ficar lá, vocês vão poder ver, rever quantas vezes vocês quiserem. E agradecer o pessoal aqui, agradecendo, Prof, adorando a tua live. E eu agradeço mais uma vez sua parceria e disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. É sempre muito enriquecedor conversar contigo. A gente com certeza aprende muito com você aqui. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aí me ouvindo. Eu fico muito lisonjeada por entrar na casa de vocês. E a todos vocês, até a próxima. Boa noite, pessoal.